O Papa Francisco advertiu hoje que as ideologias são uma arma perigosa e disse que a sociedade moderna não deve tentar impor suas regras aos povos indígenas, mas sim respeitar sua cultura e permitir que eles planejem seu próprio futuro. Foi durante o Sínodo da Amazônia, que começou ontem. Até o dia 27, bispos de todo o mundo vão discutir e propor soluções para a Amazônia do ponto de vista pastoral e do meio ambiente. Além de religiosos dos 7 países que têm área de floresta amazônica, participam também estudiosos. Na pauta do meio ambiente, o Sínodo vai tratar de populações indígenas e ribeirinhas, desmatamento, exploração de recursos naturais, narcotráfico e aquecimento global. Na pauta religiosa, o Sínodo vai discutir a possibilidade de mulheres e homens casados representarem a igreja na Amazônia. O Partido Socialista venceu as eleições gerais em Portugal. O partido conseguiu aumentar a sua bancada ao eleger 106 dos 230 deputados. O primeiro-ministro António Costa já está se mobilizando para fazer aliança com outros partidos de esquerda e assim ter a maioria do parlamento. A gente ainda volta a falar sobre a eleição em Portugal no programa de hoje. Bate-boca no Alvorada. Sábado pela manhã, Jair Bolsonaro foi de moto até o portão do Palácio cumprimentar apoiadores. Perguntado por um ciclista sobre o paradeiro de Queiroz, o presidente da República mandou essa: "Tá com sua mãe", e arrancou para dentro do palácio. Um apoiador tomou as dores do presidente e foi tirar satisfação com o ciclista. Vamos ver. E o Queiroz? O Queiroz na sua cara! Bolsonaro! Bolsonaro! Eu vou chegar lá pra falar pro camarada: fulano, cadê o Queiroz? Cadê não sei o quê? Isso é muito bobo. É muito bobo você, cara. Vai à luta que eu tenho um filho de 30 anos que se te pega. O meu filho se te pega, te corta em 5. Ah, essa tá me ameaçando? Não, só tô dizendo que meu filho faz isso. Eu tenho 70, não posso. Ah, então mas você tá ele falando pode. que seu filho tá me ameaçando, é isso? Não, você é muito imbecil, cara. Fica botando coisa na minha boca. Você... Cara, vai descansar, sabadão, vai ficar de boa. Não sou daqui não, cara. Sou de um lugar que deve ser até mais civilizado. Porque não tem pessoas igual a você. Ah, tá. Bora. Falou, passar bem. Quem comenta as notícias hoje com a gente é a Sinara Menezes, do blog Socialista Morena. Oi, Sinara, tudo bom? Oi, Thalita, você tá boa, querida? Bem... Muito calor aqui. E aí? Aqui não tá calor, não. Aqui esfriou. Deixa eu te falar, é engraçado que no vídeo o senhorzinho, ele terceiriza a violência. Fala assim: olha, se meu filho te pega, você vai te cortar em 5. É absurdo. Não, e ele diz que o cara que tem baixo nível, ele ameaça o cara e diz que o cara que tem baixo nível, né, Thalita? Aí fica difícil, né? Eu tô preocupada, porque agora parece que tudo é palavrão, né, amiga? Porque parece que desde que xingaram a Dilma no estádio, que mandaram a Dilma para aquele lugar, o nível do debate no Brasil tá ladeira abaixo, né? O presidente manda dizer que qualquer pergunta que fizerem para ele, agora ele diz que tá com a sua mãe, ao mesmo tempo que do nosso campo, no show do Rock in Rio, também mandam ele tomar naquele lugar. Tá horrível. Tá horrível, né? Eu falei hoje no Twitter, eu preferia que as pessoas começassem a gritar Lula livre. Por que não gritam Lula livre? Pode gritar esse palavrão, mas não pode gritar Lula livre? O que é isso? Não consigo entender, sabe? O palavrão é o grande hino de protesto agora desses últimos tempos, né? É uma coisa inútil, né? O que vai levar? Pra onde que a gente vai desse jeito? Lugar nenhum. A gente vai pra lugar nenhum. Jair Bolsonaro também, nesse final de semana, ele voltou a negar ter qualquer ligação com as suspeitas das candidaturas laranjas, né? Isso porque a Folha de São Paulo, inclusive criticou a Folha de São Paulo, porque trouxe no final de semana o depoimento, na verdade, uma denúncia de um homem de confiança do ministro do Turismo, que teria citado em depoimento à Polícia Federal que as campanhas tanto do ministro do Turismo quanto de Jair Bolsonaro foram destino de verba que deveria bancar as chapas das mulheres do PSL. E daí Jair Bolsonaro falou que uma tremenda mentira, que a Folha de São Paulo está no esgoto do jornalismo.
Ele agora vai atacar o tempo inteiro, né? Quem colocar qualquer coisa contra ele vai atacar. Agora, nesse caso, Thalita, o que impressiona é o ministro da Justiça, sem nem fazer investigação nenhuma, dizer que a campanha saiu barata. Como é que ele sabe? Ele fazia parte da campanha? Ele fazia parte da campanha do Bolsonaro ao mesmo tempo que ele condenava o Lula? Né? Porque até onde se sabe, a investigação está sob sigilo. Como é que ele já julga, sem ser juiz, ele julga dizendo que a campanha foi barata? Eu acho que a grande pergunta que as pessoas têm que se fazer é essa. Como é que o Moro sabe que a campanha foi barata? Ele é o tesoureiro da campanha do Bolsonaro e está se comportando como se fosse tesoureiro da campanha? Sim, um chefe da Polícia Federal que vai mandar investigar isso de fato, né? Sim. A gente tem que fazer esse questionamento porque... Não sei. Não, ele já disse que foi barata. Ele já disse. Quer dizer, não tem investigação, não tem nada. O Moro já disse que foi barata. Pelo visto, ele tinha informação de dentro da campanha. Então, nós temos liberdade agora para pensar que desde a época que estava condenando o Lula, o Moro fazia parte do comitê de campanha do Bolsonaro e tinha acesso, inclusive, a quanto dinheiro estava entrando. Afinal, ele está dizendo que foi barata. Sim. Boa informação essa. Agora, outro dado curioso de hoje, uma informação curiosa de hoje, o Globo traz na coluna da Bela Megali a notícia de que Lula negou entrevista ao cineasta José Padilha por conta, enfim, Padilha fez aquela série O Mecanismo, que falava sobre a Lava Jato, e daí com uma visão bastante distorcida sobre os papéis ali. Sim. O Padilha voltou atrás, falou que não, se arrepende de ter feito aquilo, de ter vangloriado o Sérgio Moro, a figura de Sérgio Moro. Hoje ele já se arrepende e daí pediu essa entrevista com Lula, porque parece que ele vai fazer agora um documentário sobre a Lava Jato e teve a entrevista negada pelo próprio Lula. Se o Padilha, no Mecanismo, colocou frases na boca do Lula que ele não disse, como é que o Lula ia confiar que ele ia fazer uma entrevista honesta? Né? O cara é desonesto. Ele criou uma versão alternativa sobre a Lava Jato. Depois ele se arrependeu do apoio ao Moro, mas não se arrependeu da crítica ao Lula. Tanto é que na entrevista que ele dá na BBC, dizendo que ele se arrepende do julgamento que ele teve sobre o Moro, ele diz que Lula é um picareta. E que Lula roubou. Então, o Lula foi bem negada a entrevista. É uma pena, Thalita, que a gente não vai ver a surra que o Lula ia dar no Padilha, né? O Lula ia dar uma surra. O Padilha pedir entrevista para o Lula é como se o Merval Pereira pedisse entrevista para o Lula. O Lula tem todo o direito de negar a entrevista para jornalista desonesto, né? E para cineasta desonesto. Eu só lamento como telespectadora, porque eu sei que o Lula ia dar uma surra no Padilha e também no Merval, se ele pedisse. Seria interessantíssimo, pois é, também lamento como telespectadora. Outra coisa, a gente na sexta-feira falou sobre as eleições nos conselhos tutelares em todo o Brasil, nos municípios, né? E daí há notícias de que no Rio de Janeiro essas eleições estão sendo questionadas por conta de várias fraudes que teriam ocorrido. E que na sexta-feira a Letícia Salorenzo tinha conversado aqui com a gente, já cantou essa bola, que já haviam denúncias de igrejas lotando ônibus para levar para a eleição do Conselho Eleitoral. Enfim... Vamos ver o que vai acontecer a partir de agora. Por outro lado, na Folha de São Paulo hoje, reportagem mostra que metade dos conselheiros eleitos são do campo progressista, o que é uma grande vitória. Eu acho que a gente demorou para se mobilizar, né? Eu acho que agora a gente tem que estar sempre atento para todo tipo de participação popular, para a gente não perder espaço, porque as igrejas fundamentalistas estão de olho em todos esses espaços. Acho que a Letícia Salorenzo fez um trabalho incrível de mapear todos os candidatos progressistas que ela pôde sozinha, né, mapear dentro das cidades brasileiras. Mas a gente tem que estar atento, né, Thalita? Eu acho que está todo mundo meio cansado. Eu confesso que eu também estou meio cansada e não entrei nessa mobilização por cansaço. Mas eu acho que a gente não pode se curvar, sabe? Eu acho que a gente não pode desistir, eu acho que a gente tem que investir e ficar de olho nessas eleições. Toda vez que tiver uma eleição dentro do seu bairro, dentro da sua cidade, que exige sua participação, eu acho que você tem que participar.
Sim, a própria Letícia fez uma postagem hoje que o Conselho Tutelar teve essa mobilização, mas a gente tem inúmeros conselhos que são de participação popular e que a gente também precisa se mobilizar para ocupar esses espaços, né? Exatamente. Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente para que a nossa programação chegue cada vez mais longe, se inscreva no nosso canal do YouTube /Rede TVT e torne-se membro. Ou então faça a sua contribuição em nosso Catarse. É só acessar catarse.me/TVT. A gente agradece.